A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, com sua família. É um privilégio para nós, mais uma vez, podermos transmitir esses 30 minutos de Palavra de Deus. É alegria para nós, privilégio, e para aqueles que podem ouvir tanto agora quanto ouvirão posteriormente. E eu gostaria de convidá-la a compartilhar esse link. Faça isso agora, porque fazendo isso você está favorecendo de que alguém escute a palavra de Deus e possa ser impactado pela verdade do Evangelho. Mais uma vez, eu quero orar com você, pedir que o Senhor também nesta transmissão use de graça e misericórdia com nós, com a nossa vida, com a vida de vocês aí também. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos mais uma vez transmitindo a Tua palavra. O Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso. E sabemos que dependemos do Senhor, da revelação do Teu Espírito Santo ao nosso coração, para que não fiquemos somente na letra, Amém. Mas tenhamos vida e vida de verdade, a vida do Teu Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos e entregamos ao Senhor este tempo para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Nesta noite estamos com o pastor Glênio, mais uma vez trazendo a palavra, e ele continuará o estudo em Hebreus. Quem acompanhou-nos da última vez, agora pode continuar esse estudo conosco. Pastor Glênio, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Eric. É um privilégio muito grande a gente abrir a Bíblia. Você tem um livro que abre, e o meu liga. No iPad a gente liga, mas é a palavra de Deus. O mundo, o universo está sustentado pela palavra de Deus. Ele foi criado pela palavra de Deus. Ele está sustentado pela palavra de Deus. E nós somos o povo que crê na palavra de Deus e que depende da palavra de Deus. Sim. A palavra, ela criou o universo, ela sustenta o universo, ela regenera as pessoas. A Bíblia diz que nós fomos regenerados pela palavra de Deus. Uhum. Ela santifica, porque nós santifica-nos na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. A palavra é o nosso lugar de segurança, é o abrigo da proteção. Uhum. E da vez que nós estivemos falando aqui, nós falamos da necessidade de ouvir a palavra de Deus. Como escaparemos nós se não levarmos em conta essa tão grande salvação e não ouvirmos aquilo que Deus? Também nós precisamos ver a Jesus. E onde é que eu vou ver Jesus? É na palavra de Deus. É verdade. Eu tenho o meu álbum de casamento, que na primeira página tem a minha esposa e eu. Na segunda página tem minha esposa, eu e os pais dela. Na outra página tem minha esposa, eu e os meus pais. E assim, em cada página do nosso álbum de casamento, tem nós dois, que somos os noivos, Uhum. e elementos da família, dos amigos, não? Então é um álbum do nosso casamento. A Bíblia Sim. é um livro de Jesus. Ele disse assim: vocês examinam as Escrituras, procurando nelas vida eterna, e são elas que testificam de mim. Do próprio, E vocês não querem vir a mim para terem vida? Jesus estava falando isso para os fariseus, os mestres em Bíblia, que conheciam tudo, mas não conheciam ele. Não tinham visão para ele. Então eu preciso ter a visão de Jesus, ter a revelação que o Espírito Santo dá de Jesus. E
E nós vimos que eu preciso confiar em Jesus. Então eu tenho que ouvi-lo, eu tenho que vê-lo e eu tenho que confiar. Né? Hoje a gente ainda vai pegar um pouquinho mais algumas coisas. Vamos a Hebreus capítulo 2 e vamos olhar aqui essa exortação do versículo 1 ao 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Firmeza às verdades ouvidas. Precisamos ouvir. Precisamos ouvir. Não é? Verdade. Com mais firmeza. Pode ler aí. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Muito bem. Aqui nós temos essa importância de ouvir a palavra. Nos versos 5 a 9, e aí nós vamos especialmente olhar o versículo 9, que fala em ver. Sim. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então, eu ouço a palavra, eu vejo Jesus pela palavra, e o versículo fala na frente, 13, no versículo 13, eu confio em Jesus, é nele que eu tenho a minha confiança. Vamos ler o verso 13. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Nós temos aqui a ideia de um coração sensível. Aquele que escuta, aquele que olha para o Senhor e aquele que confia no Senhor. E isso tudo é por obra do Espírito Santo. Nós temos na carta aos Hebreus uma ideia muito forte de exortações. Há algumas exortações que nós precisamos levar em conta. Veja o versículo, capítulo 13 de Hebreus, o verso 22, Hebreus 13, 22. Rogo-vos, pois ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Aqui nós temos o escritor aos Hebreus, no capítulo 13. Aí até tem uma brincadeira que diz que quem escreveu este livro foi uma mulher. Porque depois de escrever 13 capítulos, diz eu escrevi resumidamente, né? Aqui ele diz assim, rogo-vos, pois, até dizem que foi a Priscila, a esposa do Áquila, que escreveu. Mas isso não é verdade. Rogo-vos, pois, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Esta palavra, no grego, exortação, é paráclesis. Paráclesis, que é a palavra ligada ao Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de consolador ou exortador. O paráclito. Então, há uma série de exortações nesta carta que nós precisamos levar em conta. A gente vê aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 14,
do versículo 16, Jesus falando do Espírito Santo, e ele usa a palavra Parácletos, né? Eu rogo, versículo 16 do capítulo 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Deus enviou dois, o Pai enviou dois representantes da Trindade ao mundo. Jesus, que é o representante de Deus para salvar pecadores. E o Espírito Santo, que é o representante da Trindade para os salvos. Sim. Não é para o mundo. O mundo é Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Jesus está dizendo, eu rogarei ao Pai e ele vos dará o outro Consolador. A palavra aqui é Parácletos. É aquele que exorta, que consola. O Espírito da verdade, ou o Espírito da palavra, porque a palavra é a verdade. É a verdade. Que o mundo não pode receber. O mundo não recebe o Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo são os filhos de Deus. O mundo não pode receber, porque não o vê, e o mundo ele é tridimensional. Os homens do mundo só veem as coisas tridimensionais, que têm comprimento, altura e largura. Então, nós vemos o invisível, porque nós vemos pela fé. O mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O habita com, porque Jesus ainda estava ali com eles, e ainda ele não veio habitar em vós. E os discípulos tinham o Consolador. O Consolador, no verso 26, pastor Eric, ainda temos essa palavra, o Consolador, o Exortador, que nos chama a atenção para a suficiência de Jesus Cristo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Consolador, o Exortador, ele vem para nos focalizar em Cristo, naquilo que ele disse e naquilo que ele é. E nós precisamos ganhar essa dimensão. O escritor nos encoraja a não negligenciarmos a palavra. Nós não podemos, essa palavra aqui, e nos encorajando a não negligenciarmos a palavra. Eu sei que hoje tem muita gente lendo muita coisa. Eu mesmo já escrevi um bocado de livrinhos aí, 25 livros, tem livros aí para escrever. Mas nós precisamos gastar tempo na leitura da palavra de Deus. Estes 66 livros que contêm toda a iluminação do Espírito Santo. Eu gosto muito de uma visão do candelabro do Velho Testamento. O candelabro, ele tinha 7 hastes, 3 laterais, né? 3 de um lado e de outro, e uma no centro. E em cada haste deste candelabro havia um bloco de 3 coisas: um botão, uma flor e um fruto. Um botão, uma flor e um fruto. 3 vezes de um lado, botão, flor, fruto, botão, flor, fruto, botão, flor, fruto. E no centro eram 4, botão, flor, fruto, e assim 4, e depois a lâmpada em cima, e no outro lado mais 3 em cada haste. Ora, se são 3 hastes, tem 3 conjuntos de botão, flor e fruto, botão, flor e fruto. São 9. Com mais 9, 18. Com mais 9, 27. No centro são 4.
Então, 4 vezes 3, 12. 27 com 12 são 39. Sim. Com mais 27 do outro lado, dá 66. Será que isso é coincidência? Que a luz do candelabro, que era uma peça inteira feita, sem cola, sem solda, era todo esculpido com um talento de 36 quilos de ouro. Aquela peça tinha uma iluminação. Essa iluminação, luz, a luz para o mundo. Essa luz é Jesus Cristo, que está revelada nos 66 livros da palavra, em que o Espírito Santo focaliza. Como escaparemos nós, meu irmão, se negligenciarmos essa tão grande salvação? O candelabro, ele estava no santo lugar. Havia o átrio, onde estava o altar de bronze, a bacia de bronze, onde havia o sacrifício, mas tinha o santo lugar, onde haviam 3 móveis: o candelabro, a mesa da propiciação e o altar de ouro. E depois do santíssimo lugar estava a arca do Senhor com o propiciatório e os querubins ali, que era um móvel, outro simbolizando a intimidade com Deus. Mas no santo lugar, que é a nossa alma, nós precisamos dessa iluminação através da palavra, pela pessoa de Cristo, através do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que nos dar essa consciência. Então, como escaparemos nós se negligenciarmos Jesus Cristo? Como vamos escapar? Agora, no capítulo 3 de Hebreus, nos versos 7 em diante, aí vamos lendo esse texto, não endurecer o coração à palavra. A primeira questão primeiro, o escritor nos encoraja a não negligenciarmos a palavra. A segunda é não nos tornar endurecidos, com o coração duro diante da palavra. Hebreus 3, de 7, vamos andando aí um pouquinho. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em vós qualquer perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Oh, meu Deus! O endurecimento do coração. Quantas vezes aqui o autor está dizendo: não endureça o seu coração. Como é que a gente endurece o coração? Dando ouvido ao pecado, não estando alerta à palavra de Deus, não estando, porque o salmista, o escritor
diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O salmista Davi, acho que foi no Salmo 50. Não é o Salmo 119, não é isso? Escondi a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não pecar contra ti, o objetivo é a palavra que vai nos dar esta segurança contra... nós precisamos... Às vezes a gente está tão cheio de WhatsApp, tão cheio de Facebook, tão cheio de Instagram, tão cheio de sei lá o quê. E a face de Cristo, the face of Christ, a face de Cristo, não o Facebook. Onde é que nós estamos olhando? Não estamos olhando para a face de Cristo por meio da palavra. Não endureça o coração. Vamos dar uma olhadinha, pastor Eric, no capítulo 5 de Hebreus. Capítulo 5 aí nós vemos nos versículos 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A primeira exortação que nós vimos aqui é o encorajamento a não negligenciarmos a palavra. A segunda exortação é o encorajamento a não endurecermos o nosso coração à palavra de Deus. Agora, esse terceiro encorajamento aqui, esse terceiro exortação do Espírito Santo, é não nos tornarmos surdos à palavra de Deus. Ele está chamando a atenção quanto ao tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês se tornaram tardios em ouvir. Se tornaram tardios em escutar a palavra de Deus. E ele vai mais tarde dizer que estava havendo um costume das pessoas de não se congregar, porque a palavra de Deus tem que ser lida na comunidade. Não só lida em casa, mas lida na comunidade. Quando Paulo diz a Timóteo, não deixes de proceder na leitura. Aquela leitura ali não é a leitura pessoal de Timóteo, mas é a leitura pública da palavra de Deus. Porque na leitura, a Bíblia diz que bem-aventurados são, lá no Apocalipse, bem-aventurados são os que leem, são os que ouvem e são aqueles que obedecem a palavra de Deus. Então, nós precisamos não podemos nos tornar surdos diante da palavra de Deus. É uma exortação para os crentes, para não sair da comunidade, não se distanciar e estar em comunhão e procurar uns aos outros. Essa coisa maligna que aconteceu no mundo atualmente, isso tem um foco especial. E o foco especial são as pessoas na comunidade de Cristo. Para a destruição dessa relação, dessa intimidade. Então, há uma exortação a que nós não nos tornemos surdos. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. E sempre que quando a palavra é deixada de lado, em direção à atenção
seja na música, seja em apresentação, seja em qualquer outra coisa, menos a palavra de Deus, aí começa o desvio. E Né? não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu uma vez fui pregar num desses estados do Brasil, e era um culto de aniversário, essas coisas que... E tinha tanta coisa, o culto começou às 7 horas da noite, e quando foram me dar a palavra para pregar, era quase 10 horas da noite. Era 5 para as 10. Porque tinha poesia, tinha canto, tinha isso, tinha aquilo, tinha apresentação, tinha não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu olhei para o relógio, o povo já cansado, meu Deus. Eu simplesmente li um texto das Escrituras, 5 minutos li o texto e sentei. Porque não se dá a prioridade da palavra. O líder, o pastor ficaram muito sem graça e aí no outro dia eles resolveram e disse: vocês estão errados, vocês estão dando tempo aos talentos humanos, né? Às capacidades humanas, e nós precisamos da palavra de Deus, e nós não podemos ficar surdos com relação à palavra de Deus. Outra questão que ele nos desafia em Hebreus capítulo 10, vamos dar uma olhadinha, a termos não desafiar a palavra de Deus. A não desafiar a palavra de Deus. Vamos começar no verso 26. 10, 26, né? Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Olha só, não desafia a palavra de Deus, meu irmão. Continue aí. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Julgará quem? O seu povo. Julgará quem? O seu povo. Não desafie a palavra de Deus, meu irmão. Leva a sério o que é a palavra de Deus. Por quê? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ah, meu irmão. Horrível coisa. Não é porque Deus é mau. É porque nós vamos sofrer as consequências das nossas escolhas. A exortação é não desafiar a palavra de Deus. É levar em consideração a palavra de Deus. E finalmente eu quero terminar aqui nos versículos 14 do capítulo 12 de Hebreus. Não desobedeça a palavra de Deus deliberadamente. Não desobedeça a palavra de Deus deliberadamente. 12, 14? 12, 14. Vamos para frente um pouquinho. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O Esaú vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilhas. Nós temos vendido a comunhão do Senhor muitas vezes por causa de negócios neste mundo, que tudo isso vai perder. Depois ele quis encontrar lugar de arrependimento, mas não achou, porque ele guardou raiz de amargura no seu coração.
não desobedecer a palavra de Deus deliberadamente, porque isso vai trazer consequências. Precisamos nos encorajar, o Espírito Santo nos encoraja a não negligenciar a palavra de Deus, a não endurecer o nosso coração, a não tornarmos surdos à palavra de Deus, a não desafiar a palavra de Deus e a não desobedecer a palavra de Deus deliberadamente. Deus lida com amor por seu povo quando eles não ouvem e obedecem a palavra de Deus. Ele vai julgar essas pessoas. Por isso vale a pena ter um coração sensível à voz de Deus. E as minhas palavras rapidinhas aqui, pastor Eric. Reflita sobre esses 3 versículos, meu querido. Primeiro, desejamos ver Jesus, como os gregos. Os gregos chegaram para Filipe e disseram, queríamos ver a Jesus. E Filipe chegou para o Senhor e mostrou que aqueles gregos queriam vê-lo. Você quer ver Jesus? Segunda coisa, Hebreus 2:9, ele diz assim, vemos todavia aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado. Você está vendo Jesus? Os gregos queriam ver. Sim. E aí que vemos. E finalmente, em 1 João capítulo 3, verso 2, eu estou lendo rapidinho aqui, porque o nosso tempo já está acabando. Vamos esticar um pouquinho mais hoje aí. O verso 3, capítulo 3, verso 2 de 1 João. 3:2. Olha lá. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Os gregos queriam ver Jesus, nós vemos Jesus, mas ainda não vemos na sua plenitude, mas um dia nós veremos assim como Ele é. O primeiro apelo é o apelo do pecador, queremos ver a Jesus. O segundo apelo é o privilégio dos santos, nós vemos a Jesus. E o terceiro é a promessa das Escrituras, veremos assim como Ele é. Aleluia. Então, o que você está vendo? Você está vendo fantasmas? Você está vendo um cristianismo sem vida em Cristo? Isso vai lhe levar à complicação. Então, as exortações do Espírito Santo são para que você e eu não negligenciemos a palavra de Deus. Não endureçamos o nosso coração à palavra de Deus. Não nos tornemos surdos à palavra de Deus. Não desafiando a palavra de Deus. E não desobedecendo deliberadamente o que a palavra de Deus nos manda. Que o Senhor nos mantenha com os olhos fitos no Senhor. Queremos ver a Jesus. Vemos a Jesus e vê-lo-emos assim como Ele é, para a glória dEle. Aleluia. Aleluia. Que precioso, né? Olha, eu espero que você possa se alimentar da palavra de Deus. Pegue esse vídeo que agora nós estamos terminando essa transmissão e volte, escute, pegue a palavra de Deus, confira e vá se alimentando desta verdade. Seja cheio o teu coração com a palavra, meu coração, o nosso coração com a palavra de Deus. Queridos, nós nos despedimos aqui, rogando ao nosso Pai que pelo Espírito Santo revele a pessoa de Cristo por meio da sua palavra. Uma boa noite. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.